Beleza, João, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo bom. Então, tem 22, carioca, e hoje é senior na Universidade de Harvard, estuda Sociologia e Economia. Eu sou nascido e criado na Zona Oeste do Rio de Janeiro, um bairro chamado Campo Grande. Costumo dizer que sou carioca da Clara, porque é um Rio de Janeiro que pouca gente conhece. Bom, meus pais vêm de uma família bem humilde. Minha mãe é dona de casa, meu pai é professor. E, assim, eu acho que eu nunca tive... Meus sonhos não eram muito grandes, assim, até eu entrar no ensino médio. E ao longo do ensino médio, eu acho que eu queria mesmo era um emprego com estabilidade, dada a instabilidade financeira da minha família. Meu avô tinha sido oficial do Exército, e eu falei, beleza, eu quero um emprego desse assim, que eu não vou fazer nada, eu nunca mais vou ser demitido. E eu gostava muito de ciências exatas, eu falei, tá, então eu quero ser engenheiro do Exército. E aí meu objetivo passou a ser aceito no IME, que é o Instituto Militar de Engenharia no Rio de Janeiro. E aí eu meio que, meu ensino médio foi meio que moldado ao redor desse objetivo, né? Então eu me envolvi com Olimpíadas do Conhecimento, então competições estaduais e nacionais em matemática, física, química, astronomia. E eu também sempre, naturalmente, não foi nem envisionava ainda esse processo de application, eu naturalmente fazia várias outras coisas ao mesmo tempo, né, que eu acho que foi muito importante para mim depois, que eu sempre fui muito engajado com teatro, sempre também fui muito engajado por causa do meu pai, que tem esse cunho, meu pai é apaixonado por causas sociais, então ele sempre me levou com ele para os projetos de voluntariado dele, então sempre participei de voluntariado, e também sempre trabalhei, então eu trabalho desde 14 anos, que meus pais não me davam dinheiro de mesada, eu queria tirar aquele dinheiro extra para sair no final de semana, e eu sempre trabalhei com informática, assim, já dei aula de informática, já trabalhei com montagem e manutenção em rede de computadores no bairro, assim, fazendo manutenção para hospital, para escola, para estúdio de tatuagem. Legal. E eu Estudo acho de que no tatuagem. pois é, eu acho que foi importante, né? Porque lá na frente, no terceiro ano, quando minha escola é uma rede de escolas no Rio de Janeiro, na zona norte e zona oeste, que na época pegava uns 10 alunos da rede, de 10 mil na época, hoje em dia tem 35 mil alunos, provavelmente. Pegava 10 que queriam passar para o IME e botava para morar junto no apartamento. E aí eu tinha aula de segunda a sexta, eu me mudei para Tijuca, tinha aula de segunda a sexta de 7 da manhã às 9 da noite, assim, 14 horas de aula por dia, segunda Nossa, a sábado. E aí eu falei, cara, se eu tô me matando tanto para estudar nas melhores faculdades do país, por que não tentar alguma das melhores do mundo? E foi aí que eu me toquei dessa oportunidade de estudar no exterior, já estava mais ou menos na metade do meu terceiro ano, uhum. e encontrei a Education USA, que é um órgão do Departamento de Estado do governo americano, e eles têm escritórios pela América do Sul e pela África, como dando informação oficial de como funciona esse processo, né? Então, fui Uhum. lá, descobri como é que funcionava o processo, descobri também que era bem caro, que para aplicar para 10 faculdades isso podia me custar uns US$ 3.000, o que não condizia com a realidade financeira da minha família. Então, eu decidi, bom, eles descobri que eles tinham uma bolsa chamada Opportunity Funds, que eles escolhem entre 10 e 15 brasileiros por ano para pagar esse processo todo, brasileiros de baixa renda. Consegui me candidatar, ganhei a bolsa e falei, cara, agora literalmente não custa nada tentar. Consegui passar para Harvard, e aí em Harvard eu cheguei achando que ia ser engenheiro, que era o sonho que eu tinha assim, né, de ensino médio, e uma grande vantagem do sistema americano, né, que você tem o liberal arts, que você consegue escolher a sua área de foco da graduação só no terceiro semestre. Então isso para mim foi muito bom, porque eu acabei descobrindo que na verdade eu queria estudar sociologia e economia, né? E ao longo do caminho me encantei também pelo francês. E, bom, então, durante a faculdade, assim, eu acho que eu me envolvi com muitas coisas diferentes. É até uma coisa que, olhando para trás, assim, se eu tivesse que dar um conselho para mim mesmo lá em 2012, eu diria para fazer menos coisas. Eu acho, assim, eu me sobrecarreguei de atividades, né? Porque você chega, você fica deslumbrado. Tem todo tipo de coisa para fazer, todo tipo de clube, né? Eu fiz peça de teatro, participei de seriados de televisão, enfim, tinha um emprego part-time ali de 20 horas semanais, ajudando brasileiros que queriam, que estavam aplicando para o Ciências Sem Fronteiras para doutorado. Enfim, participava do clube brasileiro, do clube latino,
simulação das Nações Unidas, MUN, né? Eu fazia todo tipo de coisa e hoje, olhando para trás, eu gostaria de ter feito menos coisas muito melhores feitas do que muita coisa feita mais ou menos. Mas, enfim, é muito engraçado. A gente não pode também querer ter a maturidade de hoje no passado, né? Isso não vai acontecer e acho que eu teria feito de tudo de novo, sinceramente. E aí foi legal porque ao longo da faculdade eu fui descobrindo, né, várias áreas do conhecimento que eu meio subestimava, né, do Brasil, porque no Brasil a gente tem muito essa visão do que dá dinheiro, do que dá sucesso, né? E lá eu comecei a perceber que existia um interesse mais genuíno pela curiosidade intelectual. Então, assim, você realmente dá o gás naquilo que você está apaixonado intelectualmente. E aí eu acabei me apaixonando pela sociologia e pela economia. E para mim o francês foi uma oportunidade de aprender mais um idioma que é, enfim, muito usado mundialmente, mas que é muito parecido também com português e espanhol. Então não seria tão difícil de aprender. E aí eu consegui uma bolsa também para fazer um intercâmbio em Paris. Estudei lá por um semestre. E foi uma experiência também, assim, maravilhosa. Uma experiência engraçada, né? De study abroad dentro de um study abroad, né? Porque foi bom para mim, assim, para trocar um pouco de áreas, trocar um pouco de ritmo e viver em um país em que as prioridades são muito diferentes das prioridades estadunidenses, né? O francês, ele preza muito ter tempo para consumir cultura, para passar com a família, para estar com os amigos, para, enfim... E para ele trabalhar incessantemente e infinito para ter um sucesso financeiro não necessariamente é a prioridade. Então foi muito interessante assim viver esse contraste, né, para que eu voltasse à universidade um pouco mais equilibrado também, um pouco mais entendendo, beleza, existe esse jeito de viver a vida, existe aquele jeito de viver a vida, qual que é o meu jeito, né, de que é saudável para mim, quais são as minhas ambições, qual que é o meu propósito, onde é que eu quero chegar e o que eu estou disposto a sacrificar ou não, né? Foi um momento ali que eu comecei a entrar nesse mundo um pouco mais de autoconhecimento e mais seriamente começar a ponderar ali os meus limites e, enfim, as minhas ambições. Claro que uma experiência que eu não poderia deixar de mencionar sobre a minha experiência universitária foi a fundação da Brasa, né? A Brasa marcou muito a minha experiência, né, de faculdade. Eu fazia um estágio de verão aqui em São Paulo, na época no Banco BTG Pactual, e a gente tinha feito uma conferência chamada Brasuski, em Harvard, que era uma conferência de alunos brasileiros de graduação. E foi a primeira, assim, nesse sentido. A gente não tinha esse costume, essa recorrência de conferências como a gente tem hoje em dia. E nessa conferência conheci o Matheus, conheci a Viviane, conheci um monte de gente que ali, a Ana, a Vitória, o Jonas, enfim, o Patrick, a Débora já estava comigo em Harvard, mas gente que depois foi fundamental para a fundação da Brasa, né? Porque a gente percebeu que a gente precisava de mais espaços como aquele, né? Que a gente tem uma comunidade brasileira muito forte, que cada ano cresce mais fora do Brasil, enfim, essa rede tem muito potencial, muitos ativos, e a Brasa nasceu entendendo que a gente precisava organizar isso melhor, né? Organizar esses espaços e enfim, trazer de volta para o Brasil também, de alguma maneira, essas pessoas. Então, a gente, naquele verão ali de 2014, né, a gente se juntou, enfim, eu, o Matheus, Ana, a Vitória, tinha a Marina, o Patrick, a Vivi, o Jonas, e a gente começou a pensar o que a gente podia fazer, e a gente pensou no modelinho assim que hoje a gente vê como 3 áreas da Brasa, né? Então tem o pré-universitário, que é a galera que é o brasileiro que sonha em estudar no exterior, o universitário, que é o brasileiro que está lá fora e gostaria de ter um pouco mais de suporte, e o pós-universitário, que é um pouco já o gancho para trazer o brasileiro de volta para o Brasil, mas também para continuar apoiando, né, com a rede de quem continua lá fora. Então, na época, a ideia fez muito sentido, tinha um gap claro de oportunidade ali no mercado, e para a gente foi uma experiência assim, transformadora. Assim, eu nunca tinha considerado empreender antes, eu sempre pensei que minha vida seria muito corporativa, empresa grande, e a Brasa me deu um primeiro gostinho, né, de como que é empreender. Me deu também a oportunidade de trabalhar com o Matheus e com a Débora, que eventualmente se tornaram meus sócios na Cuidas.
e me deu a oportunidade também de viver um pouco, né, esse impacto social, assim, de ver, cara, a gente, qualquer ciclo de trabalho que a gente participa, a gente vai ter momentos ali de frustração, de cansaço, e realmente o que te segura ali na motivação é o propósito, né? É você sentir que isso aqui tá valendo a pena porque eu tô trabalhando por alguma coisa maior do que eu, né? E a Brasa me dava muito disso, de entender que a gente estava construindo uma futura geração de líderes brasileiros, né? Gente de altíssimo potencial no Brasil que poderia estudar fora do Brasil. E depois vou retornar ao Brasil, né? O que eu mais gosto em Harvard, eu acho que são as pessoas. Por As quê? pessoas são geniais, assim, eu acho que eu aprendo muito mais nas interações do dia a dia do que em sala de aula, sabe? Porque, cara, o que tá em sala de aula você meio que aprende sozinho, se quiser. Claro que é mais difícil você criar um sistema de incentivo para você sentar, abrir um livro e se aplicar uma prova. Claro que o sistema de aula tem, sabe, tem o seu valor, é por isso que a gente segue um sistema desse. Mas, por outro lado, assim, eu acho que as conexões que você faz, as pessoas que você conhece, que vieram de contextos completamente diferentes, o cara que não tinha eletricidade numa fazenda em Zimbábue, e o outro cara que, pô, a menina que o pai dela é CEO do Goldman Sachs, sabe? Pessoas completamente diferentes, com backgrounds completamente diferentes, e você consegue aprender uma coisa, pelo menos uma coisa de cada uma delas. Cara, assim, eu acho que, bom, meu primeiro, vou contar um pouquinho, muito rápido o que aconteceu, assim. Meu primeiro summer job, eu trabalhei na Anheuser-Busch, cervejaria aqui nos Estados Unidos. Segundo summer job, eu trabalhei num banco de investimento chamado BTG Pactual, em São Paulo. Terceiro summer job, agora eu trabalhei num fundo de investimento novo, pequeno, chamado Aleri. E foram experiências bem diferentes, e cada uma delas foi interessante porque eu entendi o que eu quero, o que eu não quero fazer. Mais do que o como. Porque eu não sei o que eu quero fazer. Eu não sei, em junho, quando eu me formar, eu não sei se isso vai ser, se eu vou trabalhar, sei lá, com educação, com antiterrorismo, ou com, sei lá, finanças, não sei. Mas eu sei o como eu tenho certeza. Eu trabalhar num grupo agora, nesse último verão, em que eu era o 8º empregado, nós éramos um time de 8 pessoas, cuidando de um fundo inteiro, eu tive muito espaço para autonomia, tive muita responsabilidade, muito espaço para criatividade, inovação, e Legal. eu não estava numa empresa grande apertando botão, entendeu? Eu não era aquele analista que está ali para produzir material que vai dar meio que background para alguém tomar uma decisão. Eu tomava as decisões. Eu tinha o meu projeto, eu tomava as minhas decisões, eu tinha o meu orçamento, entendeu? Então, assim, eu entendi que eu quero trabalhar numa empresa pequena, eu quero trabalhar numa empresa grande. Para mim, isso já cortou todos os bancos e todas as consultorias. Legal. Entendeu? Agora, além disso, eu trabalhei, tive um pouco de uns projetos relacionados à tecnologia, e eu acredito cegamente que soluções de impacto, seja de cunho social ou qualquer outro cunho, escaláveis, elas só se dão através de tecnologia. Assim, então, eu acho que seja em educação, seja em saúde, seja o que for, tecnologia. Então, eu sei que eu quero trabalhar numa empresa pequena que lida com tecnologia. Na verdade, eu tava... No meu último summer job, em 2015, eu trabalhei numa startup de tecnologia e educação e já comecei a gostar muito, né, desse mundo de... Assim, já estava enviesado pela brasa de querer empreender. Aí, fiz um summer numa startup e gostei muito. E aí, essa startup, na época, ela ficava entre Brasil e Estados Unidos. E aí, eu estava animado porque eu tinha recebido uma oferta para trabalhar nos Estados Unidos e meu visto me permitia ficar mais um tempinho, eu queria ficar mais um tempo lá, enfim. E aí a startup, na época, eu acho que o câmbio do real versus dólar mudou drasticamente de um ano para o outro, e eles perceberam que era mais viável fazer a operação toda no Brasil. Aí eu falei, não, gostaria de ficar um tempo mais nos Estados Unidos, assim, aprendendo com a cultura corporativa daqui. E aí, na época, eu já estava há 3 meses de me formar,
E aí eu vi que tinha um processo seletivo aberto ainda para Kraft Heinz. Vocês devem conhecer o ketchup da Heinz, né? Que é uma multinacional de comida. Acho que é a quinta maior empresa de comida do mundo, a terceira maior dos Estados Unidos. E aí eu me candidatei a esse processo seletivo de trainee, passei e fui trabalhar em Chicago. E aí lá em Chicago eu acabei indo para o time financeiro da Kraft Heinz e fiquei lá por 2 anos e consegui me tornar sócio também da companhia. E foi para mim, assim, uma experiência incrível, em vários âmbitos, assim. Primeiro, uma experiência de muita maturidade profissional. Confiaram muito, assim, me deram muita responsabilidade. Enfim, aprendi a lidar com todo tipo de gente na empresa, mais júnior, mais sênior. Enfim, tive projetos bem interdisciplinares que eu tinha que me envolver com marketing, com vendas, com operações. Então, eu era o cara do financeiro, mas que tinha uma pegada bem multidisciplinar. E me deu uma base muito forte para, eventualmente, também ser capaz de liderar cuidas. Acho que se eu não tivesse passado por esses 2 anos na Kraft Heinz em finanças, eu não teria maturidade profissional, eu não teria a experiência necessária para conseguir, enfim, gerir e liderar a minha startup eventualmente. Então, foi uma experiência incrível. Teria feito tudo de novo. O meu último projeto lá, eu fui responsável por projetar o orçamento da empresa nos Estados Unidos para 2018, um orçamento de 18 bilhões de dólares. Então foi muita responsabilidade, assim, um projeto de 6 meses, enfim, lidando ali com centenas de stakeholders, assim, 200, 300 pessoas de todas as áreas da empresa para definir quanto que cada área deveria, enfim, atingir de meta e de custos para o ano seguinte, né? Que eventualmente se tornou a meta da empresa inteira para o ano seguinte. Então foi muito legal. E aí, enfim, não estava tudo indo bem lá, não tinha nada a reclamar. Estava numa trajetória bem interessante, assim, de crescimento. E aí surgiu a oportunidade de empreender, né? Acho que, apesar de eu estar mandando bem, o que me faltava ali era um pouco da sensação de que eu estava cumprindo um propósito, de que eu estava tendo algum tipo de impacto social ou positivo no coletivo, né? Que é o tipo de coisa que me move, assim, do ponto de vista de quando a gente pensa, por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, né? E todo mundo se pergunta isso em algum momento de muito cansaço. E naquele momento ali eu entendia que eu estava fazendo aquilo por mim mesmo. Eu estava trabalhando no meu desenvolvimento pessoal, profissional, né? Mas eu não estava ajudando muitas outras pessoas além de mim mesmo. E isso me incomodava um pouco. E aí, nesse momento, acho que o Matheus estava se sentindo parecido, a Débora também. A Débora, na verdade, já estava no Brasil tentando empreender, mas o Matheus estava numa situação parecida. E aí surgiu esse cavalo branco na minha frente, que era, cara, uma ideia de inovar em saúde no Brasil, né, com impacto social. Então já tinha uma noção, assim, de produto, um time forte, né, Matheus e a Débora, e potenciais investidores já interessados. Eu falei, cara, quando que isso vai acontecer de novo, né? Quando que eu vou ter as 3 coisas aqui alinhadas na minha frente? E assim, eu também pensei, olha, na época eu tinha 23 anos, eu acho, e eu falei, olha, se eu tiver que tomar algum risco, alguma coisa tiver que dar errado na minha vida, eu prefiro que dê errado agora do que daqui a 10 anos, né? Eu prefiro quebrar a cara, errar, aprender, tomar risco, quanto mais jovem, melhor, né? Eu não sei se daqui a 10 anos eu vou ter essa mesma oportunidade, essa mesma chance, né? Talvez já com uma família, casado, com filho, não sei. Então, eu falei, não tem muita coisa a perder. Pior cenário que pode acontecer é isso aqui dar errado e eu eventualmente ir para um próximo projeto. Acho que desempregado eu não vou ficar. Então, eu caí de cabeça, assim. Todo mundo me chamou de louco. Foi bem difícil, assim, o processo de desligamento da Kraft Heinz, assim, as pessoas não entendiam, tive que me reunir com a Chief HR Officer, com o CFO, com o CEO, com a RH, tipo, todo mundo, assim, mas você tem certeza, cara? Olha, mas você quer inovar? Inova aqui dentro, empreende aqui, e faz um projeto assim, assim, assado, não sei o quê. E eu falei, cara, não, mas eu realmente quero tomar esse risco, assim, enfim, meus pais me apoiaram muito. Claro que também entendendo que já estavam muito felizes e muito realizados de, poxa, me criaram com tanto sacrifício e tanta dedicação, aí eu consegui chegar a Harvard, eu consegui chegar à sociedade de uma multinacional,
E aí, puta, você vai largar tudo assim agora e vai para o Brasil? Então, para meus pais também não foi tão, assim, eles foram muito, me apoiaram muito, mas também, assim, tiveram muita coragem para, de certa forma, tomar esse risco junto comigo, sabe? E aí vim para o Brasil, cheguei dia 5 de maio de 2018, que a gente data como a fundação da Cuidas. Tem uma foto lá minha, que eu até botei no Instagram naquele dia. É engraçado porque a gente olha sempre aquela foto, e a gente mudou muito, assim, de lá para cá. Mas, cara, de novo, não me arrependo de nada, assim. Foi uma das melhores decisões, assim, que eu tomei na minha vida. E é isso, a Cuida já tem 2 anos. A gente hoje está aí atendendo algumas dezenas de empresas em São Paulo. Um time muito, muito incrível, assim, extraordinário. Mais de 30 pessoas em tempo integral nesse time, mais alguns médicos que trabalham em tempo parcial. Então, a gente está muito feliz, assim, com o nosso momento. Já vendo assim o impacto na ponta, a gente consegue hoje levar assistência em saúde para quem não tinha, né, e recorria ao SUS e vivia todos os problemas, né, logísticos que a gente conhece que o SUS tem. Então a gente, enfim, me sinto hoje, não me veria fazendo qualquer outra coisa que não seja o que eu faço hoje, assim, me dá muita realização. Eu acho que um diploma de uma faculdade americana, ele meio que representa para o empregador que você aprendeu a aprender. Então, cara, eu não fiz curso de contabilidade, mas, na verdade eu fiz, mas vamos supor que eu não fiz. Não fiz curso de contabilidade. Eu chego numa situação, num banco, num fundo, de uma coisa que requer um conhecimento técnico, eu sei como aprender. Eu vou pegar um livro, vou na internet, provavelmente vou aprender mais rápido do que as pessoas do meu time que fizeram faculdade de contabilidade e vou provavelmente entregar um resultado melhor. Então, assim, eu acho que a questão não é... O diploma daqui, eu acho que ele é interessante nesse sentido, de que você tem que aprender a aprender. Se você sai daqui com o diploma, significa que você se virou, sabe? E você vai continuar sabendo se virar. Eu acho que a primeira grande lição, né, para mim, é um pouco do que eu falei antes, que é o de ter foco, né? Acho que foco é uma coisa que eu sempre subestimei. Eu sempre fui um cara que, assim, sempre quis me provar para mim mesmo e para o mundo de que eu era capaz de fazer qualquer coisa que eu conseguisse. E aí eu estava tão preocupado com isso que eu não percebia que, na verdade, eu estava fazendo tudo mal feito. Então, eu acho que hoje eu valorizo muito fazer poucas coisas extraordinariamente bem feitas do que fazer muita coisa mais ou menos, né? No fim das contas, quem faz tudo não faz nada. Então, esse para mim é uma lição assim que eu penso todo santo dia da minha vida, eu tô sempre tomando uma decisão de foco, assim, sabe? Prioridade. Eu acho que outra grande lição, né, para mim, que veio também da época de faculdade, é de cada vez mais tentar ser mais eu mesmo e claro, tentar chegar numa melhor versão de mim mesmo, mas tentar menos ser quem eu não sou. E eu me explico, né? Quando a gente chega nos Estados Unidos, a gente tem, sei lá, 18 anos, entre 17 e 19 anos, que vai ser a faixa etária da galera que começa, a gente ainda é muito imaturo, assim, para lidar com toda essa mudança, tanto geográfica, quanto de responsabilidades, quanto de cultural, lidar com gente de todo um espectro de diferentes nacionalidades e opiniões e condições socioeconômicas e por aí vai. E a gente fica sempre ali, se sentindo um pouco inseguro, né? E existe uma tendência, e eu vivi muito disso, eu mesmo, da gente pensar, como que eu deveria me portar, quem que eu deveria ser, qual que deveria ser a minha imagem para me inserir mais nesses grupos sociais, para fazer parte disso aqui, para sentir que eu pertenço, né? E aí eu, pelo menos, passei muito tempo, desperdicei muito tempo, tentando ser uma pessoa que eu não era. E foi justamente a experiência da França que me fez perceber que, na verdade, não existe ninguém melhor do que eu mesmo em ser eu mesmo. Então, na verdade, a minha vantagem comparativa, competitiva, é fazer melhor o que ninguém mais consegue fazer, que é ser eu mesmo, né? E as pessoas cada vez mais vão gostar de mim por essa genuinidade, por essa autenticidade, e
pelo que eu, João, trago de único, assim, de contribuição para amizades, para a vida profissional, para a vida acadêmica, para a sociedade, né? Então, assim, para mim também foi uma grande virada de chave, né? Cada vez mais tentar, claro, entendendo que todos podemos melhorar, entendemos que todo mundo tem espaço para receber feedback e viver cada vez mais uma vida equilibrada, enfim. Eu tô longe de ter a arrogância de dizer que ser eu mesmo tá bom. Acho que o eu mesmo sempre pode melhorar, e eu sempre sou muito crítico, assim, acho que eu sou a pessoa mais crítica de mim mesmo que existe. Mas é um pouco disso, assim, né? De não tentar ser quem eu não sou. Isso foi uma grande lição. Eu acho que tem dois aspectos da resposta que eu vou dar. Acho que uma é apetite para risco e a outra é dificuldades de empreender no Brasil. Acho que do ponto de vista de apetite para risco, né, eu sempre tive bastante. Eu venho de uma família mega humilde que tomou muito risco historicamente, assim, né, meus avós se mudaram algumas vezes de país durante a Segunda Guerra, refugiados, né, judeus, e eventualmente meu pai decidiu vir para o Brasil, casar com a minha mãe e me ter, porque, enfim, sem diploma, sem emprego, porque entendia que eles iam dar um jeito e deram um jeito, assim, né? Eu consegui eventualmente chegar à universidade e ter uma vida profissional estável. Então, assim, eu venho de uma família que, de alguma maneira, sempre foi muito empreendedora, seja profissionalmente ou seja dentro da própria família, né? Como, enfim, priorizar tomar alguns riscos, sacrifícios de curto prazo por algum tipo de benefício e retorno no médio e longo prazo, né? Então, assim, vindo desse viés um pouco assim familiar, cultural, eu já tinha a consciência de que a pior coisa que pode acontecer comigo é eu, tipo, enfim, tomar umas rasteiras da vida, me reorganizar e começar de novo, sabe? E isso não me assusta, porque eu já vi isso de perto na minha família o tempo todo. Então assim, meu apetite para risco é bastante alto. E aí, assim, isso responde um pouco da parte da pergunta de, né, como é que foi sair de uma empresa super estável e organizada para, né, vir para o Brasil e tomar esse risco. Para mim, não foi tão difícil, sinceramente. E aí, do ponto de vista de empreender no Brasil, realmente é um grande desafio, né? E, ao mesmo tempo, eu acho que também é uma grande oportunidade. Eu não acho que o desafio, os obstáculos burocráticos brasileiros são mais significativos que o upside de oportunidade que a gente tem no Brasil, né? Porque é justamente pelo fato da gente estar num lugar com problema que, ao mesmo tempo, é o lugar perfeito para a gente trazer novas soluções, né? E no fim das contas, a dificuldade e as barreiras que eu enfrento são as mesmas que os meus competidores e meus colegas empreendedores enfrentam. Então, no fim das contas, serve de alguma maneira como barreira de entrada, né? Se empreender no Brasil é difícil para mim, é difícil para todo mundo. Então, não vai ser tão simples eu ter, enfim, a Cuidas 2, a Cuidas 3, né? E isso aqui, no fim das contas, vai se traduzir em quem tem mais resiliência, né? Quem tem mais disciplina para errar rápido, aprender rápido e aprender com erro, enfim, iterar e dar um próximo passo na empresa. Então, eu acho que, diferente, eu acho que dos Estados Unidos, que eu acho que é um ambiente muito mais competitivo para você empreender, eu acho que é relativamente mais simples de você ter uma startup lá, portanto, né, a competição é muito maior. Então, assim, na verdade, claro, acho que depende muito da pessoa, né? Tem aquele negócio da pessoa que prefere ser o peixe grande no aquário pequeno, ou o peixe pequeno no aquário grande, e por aí vai. Eu acho que vai depender muito do perfil de cada um, mas para mim ficou muito claro que o Brasil era o lugar que mais precisava de mim e, portanto, onde eu mais consigo agregar valor
é onde mais eu vou também ser melhor recompensado, né? Então, eu acho que, sim, tem muito problema, mas eu acho que as oportunidades são muito maiores que os problemas. Cara, eu fico em dúvida entre ter passado para Harvard e ter fundado a Brasa. Mas eu acho que vou ficar com ter fundado a Brasa. Olha, sinceramente, acho que eu tenho 3 grandes orgulhos, assim. Na verdade, 4 grandes orgulhos. Eu consigo pensar em, né, ter estudado em Harvard, ter fundado a Brasa, ter me tornado sócio mais novo, assim, da história da Kraft Heinz e ter fundado a Cuidas, né? Se eu tivesse que pensar hoje no que mais me orgulha, para mim eu pensaria no que mais se traduziu em impacto para o coletivo. E hoje, para mim, isso é a Brasa. Então, acho que desses 4 orgulhos aí, a Brasa, para mim, é o maior. Porque o impacto ele é imediato, já existe, né? A gente consegue contar exatamente quantos brasileiros a gente ajudou a passar para faculdades estrangeiras, quantos a gente ajudou a voltar para o Brasil, né? Então, acho que esse impacto, para mim, assim, tão mensurável, tão imediato e social, é o que mais me dá orgulho. Que a Brasa me ensinou muito mais do que eu aprendi na faculdade. Muito mais. Cara, a Brasa foi um MBA, cara. A Brasa foi um... Assim, a Brasa é uma máquina. A Brasa... Que de um lado você coloca, gente... Você quer um jeito de mudar o Brasil. Eu decorei essa parte. Decorou? Decorei. Brasa é uma máquina. De um lado, você coloca a gente com sede de mudar o Brasil, crescer profissionalmente. E do outro lado, você constrói um Brasil melhor e forma empreendedores. E vou te falar... Olha, quem não compra a Brasa com esse pitch? Quando eu pensei nessa frase, foi tipo... do fundo do coração, sabe? Tipo, a Brasa é isso pra mim. Tá? Mudou minha vida. Mudou minha vida por quê? Porque eu quero empreender. Por causa da Brasa. Porque eu tive que, assim, lidar, sei lá, eu tive que desenvolver produtos, eu tive que gerir pessoas, eu tive que fazer fundraising, negociar com empresas, precificar produtos, gerenciar orçamentos. No final das contas, assim, a Brasa me mostrou que essa adrenalina que na verdade, se torna um vício, né? Acho que fiquei viciado em empreendedorismo. Fiquei viciado em entender que, cara, na verdade, se eu tiver uma ideia que faz sentido e tiver um mínimo senso de gestão e tiver uma habilidade mínima de levantar dinheiro, cara, você pode fazer o que você quiser na vida, sabe? Sim. Então eu descobri que eu quero estar num lugar em que eu seja um empreendedor, não um empregado. Então, assim, dado essas 3 coisas, empresa pequena, que mexa com tecnologia e que me dê espaço para empreender, aí vamos ver. Eu tô entrevistando aí com alguns lugares, vamos ver o que vai dar. Pois é, engraçado que, assim, essa pergunta, para mim, muda ao longo do tempo, né? Bom, hoje, acho que daqui a 10 anos, eu gostaria que a Cuidas fosse uma grande empresa de saúde no Brasil, assim, uma marca muito reconhecida pela maioria dos brasileiros como a primeira opção em saúde, né? Quando você pensa em saúde, cara, tem uma dúvida, eu tenho um probleminha aqui pontual, ou eu quero planejar a minha saúde por longo prazo, que as pessoas hoje, quando elas pensam, né, nas grandes marcas, elas também pensem na Cuidas, né? Que a gente seja uma referência nisso, mas que a gente também consiga estar levando saúde de altíssima qualidade, muito simples, muito conveniente, a um preço justo, aos brasileiros que hoje, aos 150 milhões de brasileiros que hoje acessam o SUS, né? E, bom, nada contra o SUS, eu acho que o SUS é lindo no papel, na teoria, mas na prática é muito desafiador você, dentro da gestão pública, conseguir dar um serviço de qualidade para 150 milhões de pessoas. É muito desafiador, né? Então, acho que é isso. Assim, eu falei um pouco da Cuidas, onde que eu acho que a Cuidas deveria estar, porque, para mim, hoje, a Cuidas é meu projeto de vida.
né? Então, naturalmente é difícil eu me separar da Cuidas quando eu penso nos próximos 10 anos, né? Então, assim, eu gostaria de continuar na Cuidas, gostaria de, enfim, ser reconhecido como alguém que está dando sangue para mudar essa realidade de saúde no Brasil. Eu penso muito na Abrasa, claro, dadas as devidas proporções, eu penso muito em comparação, assim, às vezes, com a Fundação Estudar, né? Que é um grande modelo de organização de rede de estudantes, né? De altíssimo potencial. Eu acho que a Abrasa, o futuro da Abrasa, ele vai ser um futuro em que a gente vai ter alguns da época dos fundadores para cá, né? Alguns ex-membros que vão ter se posicionado em lugares muito relevantes assim de liderança no Brasil, em qualquer área que você imaginar, no setor privado, no público, no terceiro setor. E a gente vai ter lá, né, os universitários que vão conseguir ter acesso a essa rede de líderes incríveis e se inspirar, e cada vez mais essa barra subir de, enfim, inspiração e sonho grande e onde que a gente quer chegar. E isso naturalmente vai vir, eu acho que com vamos dizer assim, um incremento de uma robustez de organização para a gente cada vez mais conseguir trazer mais brasileiros para o exterior para depois voltarem ao Brasil. Porque a gente vai ter uma liderança que vai dar tanto apoio, né, estrutural, financeiro, que a gente vai conseguir fazer isso numa escala muito maior, eu acho. Então, assim, eu acho que eu vejo o futuro da Abrasa em onde que eu enxergo a Fundação Estudar hoje, né? A Fundação Estudar hoje tem, acho que uns 27, 28 anos de história. Você tem bolsistas lá da primeira turma, Carlos Brito, Bernardo Rez, aí você tem a Verônica Serra, gente que hoje, enfim, contribui muito de volta para a Fundação Estudar e dá essa oportunidade de sonhar mais grande, se inspirar mais e mentoria para a galera que está começando a carreira agora, né? Rio. Penso nas pessoas. Família, Harry Potter. Sei lá, churrasco. Muqueca. Get Free, Major Lazer. Pump It. Coisa muito simples. Ter tempo. Fim de tarde olhando o mar. Mudou minha vida. Realização. Putz, Toy Story. O Poderoso Chefão. Impactar a gestão do setor público brasileiro. Impactar o Brasil em escala. Olha, eu percebo, quando eu olho para grandes líderes que me inspiram, grandes colegas, assim, pares profissionais e da faculdade que me inspiram, e também a galera mais jovem que me inspira, tem uma coisa em comum que eu vejo em todos eles, assim, numa trajetória de crescimento, é que eles estão sempre se colocando em situações de fora da zona de conforto. Eles estão sempre se colocando em qual que é o próximo passo que eu posso dar, que vai ser desconfortável, mas que vai me potencializar, vai me dar as habilidades, as experiências para me tornar uma melhor versão de mim mesmo. Então, seguindo esse viés, eu acho que a importância, a motivação para um jovem hoje de estudar fora do Brasil é que eu acho que não existe um lugar mais desconfortável que esse, mas de maneira muito saudável, né? De você hoje estar no ensino médio, ali, enfim, fazendo um malabarismo com todas as responsabilidades que você tem de vestibular e, ao mesmo tempo, application. Eu acho que isso já desenvolve uma grande resiliência, uma grande capacidade de se conhecer. E você conseguindo estudar fora do país, eu acho que você vai ser exposto a estímulos, assim, inimagináveis de, enfim, novas culturas, novas visões do mundo, novas maneiras de se relacionar, de, enfim, gerir suas próprias responsabilidades, né? Você conseguir ter um equilíbrio entre se alimentar bem, se exercitar, estudar pra caramba, tirar boas notas, conseguir um emprego, montar sua rede de amigos, sua rede profissional. Eu acho que essa experiência, ela força o jovem a um amadurecimento muito acelerado, né? Não acho que necessariamente isso é bom para todo mundo, mas eu acho que a galera que tá com esse sonho, assim, de grandes conquistas e grandes realizações na vida,
querem, assim, uma oportunidade de acelerar essa maturidade, esse processo de maturidade, eu acho que estudar fora é justamente a experiência que melhor vai preparar a pessoa para isso. Obrigado vocês bom, desejo sucesso aí. Tem um professor meu que falava no ensino médio que sorte é quando o trabalho duro encontra oportunidade. Então, acho que todo mundo está passando por esse processo agora, está trabalhando bastante duro. E a oportunidade está aí. Então, eu só quero desejar sucesso.